Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Obrigado, louvor. Aleluia, eita coisa boa. Deus é bom demais. Amém. Amado, eu vou animar você, né? Pedir para que você não falte, amém? Nesses dias aí que a gente vai ter pela manhã, em que a gente vai tocar, amado, em algo assim extremamente importante, que é sobre a nossa mente, amém? Qual é o papel da nossa mente, amado, na salvação, não é? Muitas vezes nós queremos apenas espiritualizar as coisas, não é? E talvez, amado, a gente comece a andar sem se aperceber, sabe? Presumindo muitas coisas que não vão acontecer por causa de uma mente que não está ajustada, não é? Então a Bíblia fala que eu não devo me conformar com as coisas deste mundo, não é? Mas transformar, né? Permitir que eu seja transformado pela renovação da minha mente. Então lá em Romanos no capítulo 12, a partir do versículo 1, Paulo traz essa instrução, versículo 2 também. Então quando Paulo traz essa instrução, amado, é para que nós possamos atentar para isso, não é? E saber que a nossa mente, amado, ela tem um papel fundamental na nossa salvação e tem um papel fundamental dentro daquilo que eu quero experimentar de Deus. Amém? Não é simplesmente orar, amém, para que Deus faça e simplesmente esperar que Ele faça. A minha mente, amado, e a tua mente, ela deve cooperar com Deus. Você está comigo? E isso é importante, amado, por quê? Porque nós sabemos como o homem caiu. O inimigo, irmãos, ele foi nos sentimentos do homem, ele foi na razão do homem. E a Bíblia revela claramente, irmãos, que o campo de batalha do inimigo, sabe, é a minha mente e a tua mente. Então você é atacado na sua mente, eu sou atacado também na minha mente. Eu recebo sugestões, eu ouço coisas, amém? Em que se eu não souber ajustar, amado, sabe, da forma devida, orar a Deus apenas não vai resolver. Eu quero que você entenda isso. Porque você não pode, amado, pegar apenas um aspecto da palavra e aplicar na tua vida. Você tem que aplicar a palavra como um todo na tua vida. Amém? Quando a Bíblia fala sobre preceitos, né, a Bíblia fala sobre instruções. Então ela não pede para você orar, nem pede para que eu ore. Ela pede apenas para que eu obedeça. Você está comigo? Ela não diz assim, ore que o Espírito vai te guiar. Quando a gente recebe uma instrução na Bíblia, como algumas vezes ela diz, olha, não faça isso, faça isso. É interessante, não diz, ela não manda você orar, nem manda você meditar. Ela manda você obedecer. Você está comigo? Então isso é um papel da mente, irmãos. Então, primeiro nós obedecemos e a Bíblia diz que quando eu purifico a minha mente, né, em obediência à verdade, ou seja, quando eu levo ela, não é, para obedecer à verdade, eu purifico ela, eu limpo ela. Você está comigo? Eu tiro aquele tipo de pensamento errado, sabe, irmão, que a minha mente, a tua mente, ela é induzida a considerar e pode nos levar a uma vida de erro. E aí eu passo 20 anos dentro de uma igreja, mudo de igreja, mudo de ministério, mas eu continuo funcionando da mesma forma. E Deus, amado, não é o problema, a palavra não é o problema, mas é a minha mente, é a minha forma de pensar, é a minha forma de questionar até propriamente a Deus. Amém? Paulo falava uma coisa interessante, está escrito lá, que ele diz, olha, as minhas armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma. Paulo está falando algo, irmãos, que está totalmente relacionado à forma de pensar, à forma de imaginar, à forma da mente humana deduzir as questões da sua existência. Quem está entendendo? Eu estou sendo filosófico hoje não, né? Eu não quero ser filosófico não, amado. Eu quero que você entenda que a tua mente tem um papel importante, amado. E que muitas vezes orar não vai resolver, mas pensar da forma correta vai resolver. Amém? Não, eu vou orar em línguas, e a vida continua a mesma, não muda. Porque a questão, amado, não é orar em línguas apenas, a questão também é pensar correto. Amém? Então eu quero que você abra aqui comigo, e a gente vai passar uns domingos aqui. Mas de novo no domingo seguinte nós vamos ter renovação da mente. Você vai ver o quanto você vai prosperar, irmãos. E você vai perceber que só é possível você prosperar se você tiver uma mente próspera. Amém? Tudo começa dentro, né? Então aqui em 1 João, 3 João, a partir do versículo 1 diz aqui, aleluia, o presbítero é o amado Gaio, a quem amo na verdade. Você está comigo? Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Você está comigo?
O apóstolo diz aqui, faço votos pela tua prosperidade. Mas ele diz, assim como é próspera a tua alma. Ele faz voto pela prosperidade de Gaio. Amém, irmãos? Em que áreas? Ele diz aqui, em tudo. Mas ele fala sobre a saúde também. Mas ele diz, assim como é próspera a tua alma. Ele está falando, irmãos, que algumas coisas, sabe, ela começa a acontecer por dentro. E aquilo que você deseja, amado, alcançar, amém, por fora, depende de como você pensa, depende de como as tuas emoções trabalham. Porque a Bíblia fala que a alma, né, a gente sabe o que é a alma, né, a gente está cansado de saber, não é, que na alma envolve o quê? Vontade, desejos e emoções, né? Isso inclui sentimentos. Mas o apóstolo faz uma observação aqui que a alma desse homem é próspera. E aí sim ele faz voto para que as demais coisas na vida dessa pessoa seja próspera, como a alma dela é próspera. Você entende, irmãos, que dinheiro não vem antes, sabedoria vem antes do dinheiro? Você entende? Dinheiro não vem em primeiro lugar, irmãos, tem que vir a sabedoria. Porque se não vier a sabedoria, eu sei que quando você pega dinheiro, e quando eu pego dinheiro, amado, olha, vou te contar uma coisa, dá vontade de fazer tanta coisa. É mentira? É verdade, irmão. Não é? Quando a gente pega em dinheiro, meu Deus, você já imagina, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Daqui a pouco você diz, epa, peraí, desce um pouquinho. Não é verdade, irmão? Então, eu creio que a sabedoria vem antes do dinheiro. Isso é uma forma de você pensar correto, irmão. Isso é uma forma de você pensar que dinheiro não vai resolver a sua vida. É a sabedoria que vai resolver a sua vida. A Bíblia diz que aquele que tem sabedoria, irmãos, ela é um escudo, ela é uma proteção para essa pessoa. A Bíblia diz que a sabedoria alonga os dias de vida dessa pessoa aqui na terra. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que tudo aquilo que você deve buscar, e eu devo buscar, acima de ouro, acima de prata, a Bíblia diz que é a sabedoria que eu devo buscar, porque ela é mais preciosa do que ouro e do que prata. Ou seja, é uma habilidade, irmãos, que Deus deseja que os seus filhos tenham, para que eles possam sim prosperar. Então o apóstolo aqui, escrevendo a Gaio, diz, olha, eu faço votos para que você prospere em tudo, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, as tuas emoções, elas são estáveis. Isso não quer dizer, amado, que essa pessoa é perfeita. Você está comigo? Porque isso não quer dizer de perfeição. Se a alma dessa pessoa era próspera, não é? Como está escrito aqui, eu creio, irmãos, que ela teve que aprender a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua mentalidade. Amém? O meio, amado, onde você mora, não determina quem você é. Mas eu quero te dizer uma coisa, o meio pode influenciar você a se tornar como ele. Isso envolve mente, irmãos, pensamento. A forma de eu morar num determinado lugar, irmãos, não quer dizer que eu vou ser igual àquele lugar, não. Nem vou funcionar igual àquele lugar, não. Eu me nego a funcionar, sabe, irmãos, de acordo com os valores daquele lugar. Eu me nego. Eu não vou me tornar igual àquele lugar porque as pessoas pensam daquela forma. O que é que a Bíblia nos orienta, né? A Bíblia fala para o jovem, mas eu digo a Bíblia fala para todo mundo. A Bíblia diz, como pode o jovem observar o seu caminho? Lá em Salmos 119, versículo 9. Observando segundo a tua palavra. Então, irmãos, nós precisamos de ter um referencial sempre, amém? Para que a gente tome decisões. E a decisão, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, a tua mente, a minha mente, as minhas emoções e as tuas emoções, ela influi de uma forma fundamental nas decisões que eu vou tomar na minha vida. Ela tem uma força tremenda, amado, sobre aquilo que eu vou decidir fazer ou não fazer. E é a minha mente que influencia. Ela tem uma força, amado, eu vou te contar uma coisa. Ela tem uma força gigantesca. Porque o ímpio, irmãos, ele consegue prosperar dentro daquilo que ele quer, não por causa de algo que tem no espírito dele, porque ele é morto espiritualmente. Mas ele tem uma mente poderosa para pensar de uma forma correta dentro daquilo que ele quer estabelecer como um projeto de vida. E assim ele faz. Ele não tem o Espírito, amado, mas nós temos o Espírito. Amém? Nós temos o Espírito da verdade. Né? E a Bíblia diz que esse Espírito ele vai nos conduzir em toda a verdade. Então, o meu proceder, amado, eu preciso de um crivo. Eu preciso de uma peneira, amado. Você entende? Nós precisamos de uma peneira. Nós precisamos de um referencial, amado, que não nos engane. Porque a nossa mente, irmãos, é facilmente enganada e seduzida. Eu digo a nossa porque eu estou incluído dentro disso aí. Sabe, irmãos, eu posso escolher muitas coisas.
Eu tenho opções de escolher tantas coisas muito mais agradáveis, amados. Agradáveis, você está comigo? Tem coisa mais agradável que você poderia estar fazendo agora, nesse momento, em outro lugar. É ou não é? Vamos ser francos? O que é melhor? Não é melhor estar dormindo? Eu preferi estar dormindo do que estar aqui. Mas a minha mente decidiu, irmãos, ela teve que concordar que melhor estar aqui. E ela teve que obedecer. Porque nem todas as vezes, amada, a gente quer estar numa igreja porque a nossa mente está concordando, não. Porque tem outras opções mais agradáveis. Você está comigo? E eu quero te dizer uma coisa, isso não é pecado. E não quer dizer, rapaz, não, amado, isso não é pecado, isso não é erro. Agora, como é que você trabalha com isso? Como é que eu trabalho com isso? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e não por aquilo que é agradável. Né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Mesmo que a minha mente, irmãos, não queira ouvir, ela precisa obedecer. E ela precisa se expor à palavra. E ela não pode ter escolha. Ela não pode ter escolha, amado. A partir do momento que você dá vazão às tuas emoções, tu vai ver onde tuas emoções e as minhas emoções vão me levar. Eu costumo falar de vez em quando, vou lá na lavanderia e bato um papo com o George, mas teve um dia que eu só pensei em catraca e corrente. Catraca e corrente de bicicleta. Catraca é aquela engrenagem que tem que passa marcha. Pneu, calibrar, olha só. Aí quando chegou, da metade do dia em diante, eu só tinha catraca, corrente, pneu, quadro, guidão, freio. Ah, que dia proveitoso no Senhor. Eu digo, ei, mente, espera aí, tu está em cima da bicicleta, tu tem que descer dela. Sabe, irmão, por uma necessidade lá em casa, a gente entendeu que tinha uma necessidade, todo mundo tem que se ajudar. Então, cada um tem o seu papel, e o papel de cada um não é definido, irmão, não é definido entre homem e mulher. O papel de cada um é definido dentro da necessidade que a nossa família tem. Um dia, coube a mim, sobrou para mim, já faz um tempo já, sabe, descascar cebola, picar cebola. Rapaz, eu digo, meu Deus do céu, pensa numa tarefa difícil, porque chora, arde os olhos. Eu digo, Senhor, você não tem uma resposta para isso não. E um dia, irmão, eu botei num negócio, e pensa como eu estou gostando de descascar cebola, que eu estou provando para ela que ela não me faz mais chorar. Aí eu pesquisando lá e tal, aquela coisa toda. Aí descobri uma técnica, não vou dizer. Você tem que me procurar. E eu vou pensar se vou dizer ou não. Para deixar você chorar um pouquinho. E aí, irmão, descobri uma técnica. Ó. Aí, mas não diga não, viu, irmã? Aí eu descobri uma técnica, comecei a cortar e tal. Aí errei a técnica e esse negócio não funciona não. Mas aquela pessoa disse que funciona. E por que não funciona? Eu estava aplicando a técnica errada. Depois eu entendi como aplicar a técnica, meu amigo. Não tem esse negócio de jogar água no rosto, lavar o rosto para voltar depois, botar óculos, tirar óculos. Não, amado, é na boa. Tem quantas cebolas aí para picar? Pode trazer. Eu vou te perguntar uma coisa, amado. Na vida cristã, na vida espiritual, para que sofrer? Para que sofrer, amado? E muito do sofrimento que vem sobre a vida cristã, amado, está ligado ao funcionamento da alma e não do espírito. Porque, amado, o teu espírito foi recriado em Cristo Jesus. Teu espírito é selado, perfeito, zero. Zerinho. Quando você entra dentro de um carro novo, de algo novo, você pega algo novo, é cheiroso, né? Aquela coisa nova, é você. Sou eu. Eu sou uma nova criatura e você é uma nova criatura. Agora a mente, irmãos, não concorda que as coisas velhas passaram. Um carro novo trabalhando como se fosse um carro velho. Não, amado, não funciona desse jeito. Amém? Agora existe um trabalhar, amado, de Deus, amado, através da palavra dele, que eu preciso me submeter para que a minha mente seja renovada. E eu preciso me exercitar, amém? Colocando, irmãos, pensamentos nos seus devidos lugares. Quando ele é correto, eu concordo com ele. Quando ele é errado, ele é reprovado. Não tem conversa.
Porque o inimigo sempre vai trabalhar no campo da mente, amado. Porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então o teu coração é novinho, é zerado. Você foi criado, eu fui recriado, nós fomos regenerados. A Bíblia diz de uma semente incorruptível. Sabe, irmãos, nós somos criados para dar frutos para Deus, para prosperar. Então, amado, não há nenhum problema com você. Não há nenhum problema comigo. Diga, não há nenhum problema comigo. Diga, eu não sou um problema. Sabe por que você não é um problema? Porque você não é uma mente, amado, você é um espírito. Agora eu te pergunta para o teu irmão, irmão, o que é que a tua mente está fazendo contigo ou tenta fazer? A questão toda, amado, é o que a minha mente e a tua mente, amado, procura fazer com quem eu sou. Você está comigo? Vamos lá aqui em Filipenses. Eu pensei que o culto hoje fosse espiritual. É espiritual, amado. É espiritual. Está um mover de Torá meio mundo aqui, eu sei. Que o Espírito Santo vai tocar no teu coração e vai tocar na tua mente. Amém? Eu já contei uma vez aqui, mas eu vou contar outra para você ficar enjoado. Eu assisti muito filme naquela época. Eu assisti muito filme de polícia, né? Que o cara salta do avião, pula de lanche, nada acontece com ele. Ele dá aquelas cambalhotas em pé. Ainda sai correndo atrás do cara. Corre mais do que carro e tudo. Eu, quando era pequeno, eu queria voar, sabe? Aí eu correndo em cima de muro, e eu digo, vou voar agora. Aí saltava no muro, lá embaixo. Eu digo, rapaz, isso não funciona. Mas assistia filme demais, amado, e o filme me convencia que se eu botasse aquela capinha de super-homem, aí uma vez eu subi em cima de uma laje, pulei em cima de um monte de terra, ainda bem que estava um monte de terra e eu não me esbagacei lá embaixo. Mas não funcionou, não voei. Eu fui com aquela mentalidade e fui para a polícia. Quando cheguei na polícia, eu não me esqueci do tempo de menino, né? Aí chegou num determinado momento, irmãos, que a gente estava levando um caminhão carregado lá de material apreendido, do Paraguai para Campo Grande. E aí, irmão, no meio do trajeto, o que é que acontece? Caminhão carregado, numa ladeira. Foi um negócio, foi uma cena de filme, mas não queria estar naquela cena, não. E aí, irmão, faltou freio com a gente. E aquele negócio se aproximando, digo, vou morrer agora. Sabe o que é que eu vou fazer? Olhei para o colega, sabe que tu não vai pular não, é? Olha, tu não vai pular, eu disse assim para o cara, tu não vai pular não? Eu vou pular. Aí abri as portas, era um caminhão que a porta abria. Ele não é velho não, porque eu não sou velho não, viu? Mas era um caminhão que a porta abria assim pela metade, assim, abria pela frente, ela não abria assim não. Porque os caminhões tem caminhão que abre aqui. Ela abria na frente. Pronto para pular. Eu me lembro até hoje, irmão, que eu fiquei agarrado aqui, a portona aberta lá, eu disse assim, tu não vai pular não, rapaz. Porque eu vou pular. Aí eu vi aquele cara segurando, o colega segurando na direção, ele não me respondeu nada. Não me disse nenhuma palavra, não mandou calar a boca e disse, pula tu sozinho, não. Ele ficou calado ali. Quando eu olhei para ele, eu digo, esse cara está seguro demais do que ele vai fazer. Rapaz, eu não sei o que é que vai dar não, mas eu não vou pular não. Pá! Aí voltei para dentro do caminhão. E eu sei que aqui eu estou contando a história. Mas quando acabou aquilo, irmãos, eu não conseguia ficar em pé. Sabe o que é um medo? Assim, um descarrego numa sessão. Mas eu fiquei assim, deitado na pista, digo, você está bem? Eu estou bem, irmão. É porque o susto fez isso comigo. Mas quase que eu pulo, irmãos, induzido pela mente. Quase que eu faço uma besteira comigo, induzido pela mente. Amém? Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, como cristão, de não estar alimentando, irmãos, algo que te leve a pecar, algo que te leve a errar, e algo que te leve, amado, lá na frente a chorar. Nem também como cristão, amado, você deve alimentar a sua mente, ou permitir que ela alimente o teu espírito, sabe? Para induzir você a tomar determinados tipos de decisões com base no erro de outras pessoas. Porque um erro, amado, não justifica o outro. Pelo fato de alguém errar, você não tem o direito de fazer o mesmo, eu não tenho o direito de fazer o mesmo, amado. Porque está todo mundo fazendo, você vai fazer também? Não, amado. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que a gente está falando aqui é totalmente espiritual e mental. Amém? Paulo fala uma coisa interessante aqui em Filipenses, no capítulo 2.
no versículo 12, ele diz aqui: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Olha só, como sempre obedecestes. Essa palavra, amado, ela não pede para você orar. Ela não pede para você meditar e examinar se você tem que fazer ou não. Ou você faz ou você não faz. Quando você ouve a palavra obedecer, ela está ligada a algo, amado, que não pede uma justificativa para que eu corresponda. Ou não. Você está comigo? Quando tem um mandamento, o que é um mandamento? Faça. O mandamento é isso. O mandamento é faça. Ah, mas eu não estou com vontade. Ah, porque ninguém quer, porque todo mundo está pensando assim. Porque no outro lugar o mandamento é faça. Se os outros estão fazendo ou não, irmão, faça você. Não importa o que os outros pensam, amado. Se eu entendo aquilo como mandamento para a minha vida, a minha mente, amado, vai ter que obedecer e eu vou fazer. Veja que coisa simples. Deus, amado, ele não tem que vir aqui no culto fazer um rebuliço, jogar fogo aqui para explicar sobre a palavra obedecer. Não, eu vou orar para ver se eu obedeço. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito para obedecer. Não, mas a tua mente tem que entender o que significa obedecer. A minha mente precisa entender o que significa obedecer. E assim eu faço. Aí Paulo fala: assim como obedeceste na minha presença. Ou seja, houve instruções, amado, que o apóstolo Paulo trouxe para aquela igreja, em que Paulo observou que havia uma obediência daquele povo às instruções dadas por ele. Você está comigo? Mas Paulo fala uma coisa interessante: muito mais agora na minha ausência. Então nós temos uma excelente oportunidade, amado, de obedecer na presença, mas na ausência muitas vezes não. Isso está ligado, amado, a uma forma de pensar errado. Então Paulo diz aqui, continuando aqui no versículo 12, ele diz: porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei o quê? Desenvolvei a vossa salvação. Então, irmão, nós precisamos entender que parte da salvação, amém? Quem desenvolve sou eu e é você. E a Bíblia nos orienta para desenvolver a nossa salvação, fazer algo de uma forma em que a salvação se manifeste cada vez mais poderosa na minha vida, me assistindo a minha vida, nas minhas necessidades, nas minhas demandas. E a Bíblia diz o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa palavra temor, amado, a Bíblia revela o temor do Senhor como sendo o princípio da sabedoria. Ou seja, a minha mente precisa entender que salvação não se desenvolve onde não há temor. E temor está ligado à palavra. Temor está ligado a uma reverência que nós damos, sabe, irmãos, com as instruções dadas por Deus através da sua palavra e não através da boca de uma pessoa, de qualquer que seja um ministro ou um pastor, quando essa instrução não é a palavra. Você está comigo? Amém? Então, a Bíblia diz que a minha mente precisa entender o que é temor. O que é que eu estou falando? O que é que eu estou dizendo? A Bíblia define, irmãos, que o homem é aquilo que ele pensa. Você está comigo? Olha que coisa interessante. Quando eu leio a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, sabe, irmãos, nós precisamos entender que a nossa mente precisa compreender e entender, no caso nosso, o português, a colocação das palavras. A Bíblia fala preceito por preceito, regra por regra. Ou seja, eu pego um versículo desse, amado, e Paulo fala: olha, vocês me obedecem na frente, mas é muito mais importante quando eu não estou presente. O que é mais importante, ser obediente dentro da igreja ou fora? Fora, amado. Porque fora é onde nós vamos expressar quem nós somos. Dentro, amado, eu disfarço como pastor. Dentro eu boto a roupa do pastor, falo como pastor, mas e fora? Como é o meu proceder lá fora? E Paulo diz que muito mais importante, amado, não é na presença, mas na ausência que eu desenvolvo a salvação.
no temor, ou seja, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou dizer, e se qualquer tipo de pensamento, eu vou chegar lá, viu gente? Porque eu sou igual a você. Nós somos iguais. Nós não somos super espirituais. É porque existe uma unção especial no pastor, existe uma unção especial naquele homem de Deus. Não, aquele grande homem de Deus é igual a você. Só existe uma diferença: atitude e posicionamento. Mas ele é igualzinho. E melhor do que ele, Jesus. Porque a Bíblia diz, amado, que Jesus, graças a Deus, que eu não fui tentado em tudo. Mas Jesus foi tentado em tudo. Mas ele venceu. Para mostrar que tentação, irmãos, não é limite para o meu crescimento, nem tampouco para o teu crescimento. Agora, tentação, sabe, irmãos, é uma excelente oportunidade para a gente demonstrar crescimento ou falta dele. Você está comigo? A tentação, quando ela vem, sabe, irmãos, é uma excelente oportunidade, é um dia de prova. Você vai fazer uma prova, você nem pediu para fazer aquela prova chegou para você. Como se fosse uma prova de colégio. Você vai ser tentado. Eu vou ser tentado. As respostas que eu vou dar, elas estão ligadas, irmãos, às minhas emoções, aos meus sentimentos. Porque se o meu espírito foi recriado em Cristo Jesus, amado, você está comigo, ele não vai me levar a errar. De forma alguma, amado. Então eu preciso disciplinar as minhas emoções. Quem está entendendo isso aqui? Então muitas vezes somos uma bênção aqui, mas lá fora, como é que a gente se comporta? Eu digo isso, irmãos, porque na minha área, eu achava interessante. Na minha área, irmãos, teve uma época na minha vida que se você me visse, você olhava assim, esse bicho é bandido, é alguma coisa. Ele não é gente boa, não. Porque as minhas roupas, só a misericórdia do Senhor. Porque eu trabalhava infiltrado, irmão. Eu trabalhava como eles, eu me vestia como eles, falava como eles, eu era quase como um deles, autorizado pelo governo. Porque a minha função era essa. Então eu tinha que ser igual. Você não tem a padronagem do mundo, nem tampouco eu tenho a padronagem do mundo. Eu, amado, se eu quero estar num ambiente, eu não tenho que me vestir dependendo, sabe, irmãos, dos valores daquele. Entenda, valor e não roupa. Eu não me visto de acordo com os valores, amado, das pessoas. Você entende? Depois eu comecei, eu nasci de novo, fui recriado em Cristo Jesus, e eu digo, cara, na verdade eu me visto assim por causa de um valor e de um ambiente que me influencia a me vestir para que eu seja igual. É interessante que o crente está tentando ser e se tornar parecido com o mundo, para atrair o mundo. Eu vou fazer isso para atrair. Quem atrai é o Espírito, mano. Quem atrai é a unção. Quem atrai é a verdade. As pessoas, a Bíblia diz, amado, que você não tem que se tornar igual ao mundo, mas você tem que atrair o mundo, porque a Bíblia diz que você, como é que você pode, amado, querer ser trevas sem luz? Querer ser trevas no sentido da palavra, amado, é você querer utilizar rudimento do mundo para alcançar o mundo. Ele não precisa não, porque ele tem melhor lá fora, amado. A Bíblia diz que eu e você, nós somos luz e o sal da terra. Então você é uma pessoa pública. Eu sou uma pessoa pública. Tudo que eu faço, amado, tem uma repercussão. Tudo que você faz tem uma repercussão na vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que não se coloca uma candeia debaixo de algo que impeça o brilho dela, amado. E que tipo de luz eu estou lançando sobre o mundo? Isso, amado, está ligado a um pensamento. Você está comigo? Aleluia. Então Paulo diz aqui uma coisa interessante. Ele diz aqui no versículo 13, não é? E eu vou ler nessa versão aqui, que eu achei bem interessante essa versão. Se você quiser, amado, compre essa versão na livraria. Amém? Bíblia Sagrada NVT, nova versão transformadora. É melhor, amado, a linguagem dessa Bíblia aqui. Agora você compara com outras Bíblias também. A linguagem dessa Bíblia aqui é melhor do que a linguagem da Bíblia viva. Amém? Ela é bem esclarecedora. Então eu vou ler aqui, amado, com essa linguagem aqui, Filipenses capítulo 2, no versículo 12 e 13.
A importância, amado, de você submeter a sua mente à palavra, e eu me submeter a minha mente e o meu pensamento à palavra, é porque, amado, no momento em que eu submeto a minha mente e o meu pensamento à palavra, Deus libera um poder sobre a minha vida, mudando até o meu desejo. Filipenses. Amado, você pode discordar de muitas coisas, mas obedeça. Não discuta, não. Eu posso discordar de muitas coisas, amado, mas eu vou obedecer. Eu que eu digo, a minha mente. Você está comigo? Filipenses, não foi? Filipenses capítulo 2. No versículo 12 diz aqui: quando eu estava, nessa versão, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco, ou seja, com empenho, com esforço, com dedicação, com diligência. Afinco significa isso. Amém? Com afinco a sua salvação, ou seja, trabalhe você na sua vida. Ou seja, faça a sua parte nesse aspecto da salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo, olha só, Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. É interessante, irmãos, que eu não tenho desejo de fazer algo, mas quando eu submeto a minha mente à obediência da palavra, vai operar um poder de Deus na minha vida, me dando o desejo de corresponder. Eu não queria, mas agora eu tenho desejo. Amado, pense num carro velho, Gustavo, pense num carro velho para vir para a igreja num domingo de manhã. Aí eu comecei a ver uns irmãozinhos lá, em uma família que até hoje ela impactou a minha vida, amado, e até hoje eu sou grato a Deus. Que eu olhei para mim, eu disse, que bicho preguiçoso. Para mim, não foi ele não. Que bicho preguiçoso, o cara tem carro, vive inventando desculpa para não ir para a igreja, diz que está, amém, viu, irmão? Diz que está cansado, que o pastor entende, que os irmãos entendem, até Deus entende. Que mentira desgraçada. Você entende Gustavo falando com Gustavo? Porque você precisa disso, eu preciso disso. Você precisa ouvir as verdades de você. Não é dos outros, não. É você falando com você. Aí eu olhei para aquela família assim. E Deus me botou para fazer rima também com aquele povo. Não tinha escapatória, irmão. Não tinha escapatória. Segunda, quarta, terça, que era culto de oração. Quinta, palavra. Sexta, domingo pela manhã e domingo à noite. Rapaz, aquela família, sabe aquele... Quando você quer comprar um negócio, o que é que você vê na sua frente? Você não só vê aquilo? Você só vê aquilo, aquela blusa. Vai para um canto, está lá. E está ali, não sai da tua frente. Deus, amado, botou uma família que não sabe para tratar comigo. Eu digo, quando eu olho, eu vejo aquela família. Eu digo, meu Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo de manhã. Aí, evento, está lá. Eu digo, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu preciso tratar comigo, porque eu sou um preguiçoso. Porque também tem, amado, no aspecto da renovação da mente, sabe? Você não dá mais desculpa nenhuma para você. Nem tampouco eu dou desculpa nenhuma para mim. Nem está elegendo, amado, sabe, um subterfúgio, sabe, uma desculpa para que eu não corresponda, amado, com aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então a Bíblia fala, amado, que a partir do momento, irmãos, em que eu desenvolvo a minha salvação com temor ao Senhor, a Bíblia diz que Deus libera um poder para me dar o desejo, amado, de corresponder com Ele, irmão. Então eu venho para a igreja, não é mais por obrigação, não, eu venho por prazer. Eu venho porque eu tenho vontade, amado. Quando começa o louvor, eu levanto as minhas mãos, é porque eu tenho desejo de levantar as minhas mãos. Eu não levanto a minha mão por um ato de religiosidade, para todo mundo ver que o pastor, às vezes eu nem levanto a minha mão, mas eu estou com o coração ali quebrantado, amado, contrito. Porque eu resolvi obedecer, um poder operou, me dando o desejo que tem no coração de Deus, amado. É o que tem no coração de Deus se manifestando no coração do homem, amado.
E também sobre a vontade do homem, porque desejo fala de vontade, desejo fala de emoção. Você está comigo? Agora vai aqui comigo aqui. Vamos aqui comigo em Tiago. Tiago capítulo 5. A sua mente, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. É como a Bíblia fala, faço votos para que você seja próspero em tudo, assim como já é. O quê? Eu entendo, irmãos, que eu só posso prosperar na minha vida. Prosperidade, irmãos, não é uma regra de matemática nem de física, não, viu? Porque os homens descobriram, amado, as leis e descobriram fórmulas para aplicar as leis que eles descobriram. Se utilizar aquela fórmula ali, dá certo. Salvação você desenvolve. Salvação eu desenvolvo, compreendendo, amado, o papel do Espírito, compreendendo o papel da mente. Cada coisa, amado, funcionando no seu devido lugar. Isso é muito importante para a minha vida, isso é muito importante para a tua vida. Essa semana não, mas um dia desse, eu nem falei lá em casa. Eu fui estacionar aqui para comprar um peixe aqui. E quando eu fui estacionar, irmão, todos os carros estavam estacionados na diagonal. Só tinha uma vaga para mim e ficava um triângulozinho aqui sobrando. Eu estacionei de acordo com aquilo que todo mundo estava. Porque se eu estacionasse reto, esse carro daqui não ia sair. Quem está entendendo? Então eu tive que estacionar na diagonal, porque estacionar reto era pensar só em mim mesmo. Não havia nenhuma demarcação nem nada. Então, quando eu vi ali, disse, bom, está todo mundo estacionado em diagonal, vou estacionar também, porque eu não quero impedir ninguém de sair. E eu também não quero ser incomodado. E a gente estava lá dentro da peixaria, de repente um carro, eu não vi, mas quando eu fui sair, um carro estacionou e colocou na traseira do nosso carro, do meu carro. E dentro da peixaria, eu perguntando a um, perguntando para outro, eu notei que tinha uma jovenzinha de telefone, sabe, que estava vendo eu perguntar e ficou calado e não falou nada. Eu disse, é aquela. Eu disse, jovem, você pode tirar o carro dali? Eu disse, não, posso não. Irmão, por que você não puxa o carro e não bota desse jeito assim, assim? É desse jeito. Eu digo, rapaz, você é muito educada, viu? Eu estou admirado com a sua educação. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos discutir não, tire o carro. Eu só vou tirar porque não sei o que, não sei o que. Para mim fosse uma juízazinha, promotor, porque tem esse povo que é meio assim, novinho, sabe, cheio de marra, ganha um cargo, uma função, pensa que manda no mundo. Mas eu não perguntei nem quem ele era, quem era aquela pessoa. Mas, amado, naquele momento, eu sei quem eu era. Porque saber quem você é, você não esquece. Quem eu era, você entende, não é quem eu sou. Eu falei quem eu era, viu? Para depois você não sair daqui dizendo que o pastor está dizendo que era isso. E quem eu era. Amém? Está gravado, era. Não quem eu sou. Porque às vezes as pessoas ouvem correr dentro da igreja e o pastor disse isso. Naquele momento a mente quis me lembrar de quem eu era. Eu disse, faça um favor, a gente não vai discutir não, mas puxa o carro que eu quero sair. E você não vai fazer com que eu promova um acidente aqui na avenida. Você concorda comigo? Aí ela saiu, pegou e puxou o carro. Isso nunca aconteceu com você, né? Você nunca teve vontade de dizer algumas coisas. Mandar uns desaforos. Quem é que nunca teve vontade de mandar desaforo aqui? Não é normal. Se você nunca teve vontade de mandar desaforo, você é um mentiroso. Você não é normal. E você não é cristão. Porque cristão, amado, às vezes tem vontade de dizer desaforo, mas por obediência à palavra ele não diz. Porque você tem os mesmos sentimentos de Elias. Então a gente está aqui por igual, irmão. Não, porque o pastor ele ora 200 horas por dia. Eu sei que você não fala isso de mim não, mas de outros, não é? Pode se falar. O pastor ora muito ungido, não sei o que e tal, não. Ele tem as emoções sob controle, irmão.
O segredo da tua vitória, amado, é você ter as suas emoções no controle. É quando você olha, chega em casa, vê a coisa desmantelada. Se tranca lá, não resolve línguas, vai para a palavra, procurar um versículo lá de consolo, de fortaleza, de não sei de quê, de vai. Depois, entendeu? Cristão é isso, irmão. Não é aquele negócio, está repreendido, não. Não é assim não, irmão. Você é gente. Eu sou gente, irmão. Se você perguntar para mim se eu vou errar amanhã, eu vou dizer, claro que eu vou errar. E depois também. E depois também. É assim, pastor. Você não faz o mesmo? Agora a questão toda, amado, sabe o que é você ter domínio, irmão? Dentro do trabalho que eu tive na época, amado, eu vi o que é você perder um domínio numa situação de vida ou morte. Amado, você se coloca na frente do projétil. Não adianta você correr, amado. Adianta correr de um tiro de fuzil? Se alguém pegar um fuzil e atirar em você, aquela bala alcança você a 600 metros. O que é que adianta você correr? A melhor coisa, amado, é orar, ou então é se esconder atrás de algo mais duro do que ela. É mais lógico, irmão. O que é que a Bíblia fala? Não resista ao perverso. Quando o perverso vem te confrontar, não vai de cara, amado. A Bíblia não manda você resistir ao perverso, não. Não, irmão, não manda, não. De repente aquele cara está com arma lá, estraga a tua vida, estraga a vida da tua família, de quem ama você e tudo. Valeu a valentia do cristão? Mente. Vivi um momento na minha vida bem difícil, de crise de 8 anos. E é interessante, amado, que não tem aumento aqui no Brasil durante 8 anos. Eu creio que afeta as finanças de qualquer pessoa. Mas, amado, não vai afetar aquilo que Deus vai botar dentro da tua casa. E eu aprendi aquilo ali. Eu aprendi a desligar o jornal. Porque todas as vezes que eu ligava o jornal, irmãos, eu era induzido a pecar. E eu não podia pecar, porque o que eu tinha que liberar sobre a minha vida era provisão. E a minha mente começou a aceitar que o meu Deus, segundo as suas riquezas dele, e não segundo 7 anos sem aumento de salário, ia suprir a minha necessidade. E assim aconteceu. Você está comigo? Aqui em Tiago, amado, no capítulo 5, no versículo 17, diz que Elias era um homem semelhante a nós. Parece, amado, que a gente admira os feitos, mas deixa de lado, sabe, a pessoa do ser humano. Você está comigo? Todos nós sabemos como foi o ministério de Elias. Mas Elias, a Bíblia diz, amado, e eu creio que faz referência, sabe, irmãos, que é um homem sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas emoções, emoções de tristeza, de raiva, talvez, de angústia, uma série de coisas que podem vir sobre a mente da pessoa. Você está comigo? Mas a Bíblia diz que quando ele orou, aconteceu. É interessante que naquela passagem de Pedro, o que é que eu quero dizer com isso? Amado, que você erra e também eu erro. Nós erramos, amado. Mas nós precisamos consertar áreas na nossa vida que nos levam a errar naquele mesmo lugar ali. Porque ser tentado na mesma área, amado, é problema. Aquilo não foi tratado. Você não adquiriu maturidade. Você não perseverou, na verdade. Nós não perseveramos quando continuamos pecando na mesma área ou sendo tentado na mesma área. Quando você vence a tentação, aquilo que você vence, deixa de ser tentação para você, amado. Não é mais tentação para você. Porque você adquiriu, amado, você construiu algo em você, chamado maturidade, que você sabe lidar muito bem com aquela situação. E você não vai ser governado por ela, você vai governar a sua própria vida. Então a Bíblia fala que esse homem aqui era um homem sujeito aos mesmos... Olha que coisa interessante. A Bíblia fala sobre sentimento. Nesse momento aqui, ele não diz que Elias tinha um espírito diferente do nosso. Mas diz que ele tinha o mesmo sentimento que havia em nós. Ou seja, áreas, amado, que precisavam de ser tratadas na vida dele. O que foi, amado, que Jesus falou para Pedro, irmãos? Lá em Lucas, no capítulo 22. Jesus chega para Pedro e disse, olha Pedro, Satanás
Tem uma conversa rolando aí que Satanás vai estar com uma conversa aí de te peneirar. De te peneirar como trigo. Imagine. Imagine Jesus falando para Pedro. Satanás vai vir com gosto para cima de você. Mas eu vou orar e vou rogar. Vamos lá. Nós estamos falando sobre renovação da mente, amém? Lucas. Capítulo 22, deixa eu chegar lá. Capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar. Olha só. Peneirar, vê quem é Pedro. Amém? E peneirar serve para tirar algo. Não é verdade? O que é que ia ser tirado de Pedro aqui, na peneira? Quem já peneirou alguma coisa aqui? Tem pouca gente. Quem sabe o que é uma peneira? Quem sabe a utilidade de uma peneira? É separar algo. Não é verdade? O que ia acontecer com Pedro aqui, amado, era muito grave. Porque Jesus falar sobre peneirar, o que é que Satanás está interessado em peneirar na minha vida e na tua vida? O que é que ele está interessado em tirar de mim e de você? Hein? A palavra, amado, a fé, a nossa salvação. Peneirar. As adversidades vêm para quê? Diga, para peneirar. Para tentar tirar, amado. Você está comigo? Então Jesus disse, olha, o tipo de ataque que vai vir sobre você, vai vir com um propósito. Tirar aquilo que você tem. Tirar aquilo que você recebeu de mim. Mas eu vou rogar. Mas eu vou rogar por ti, para que tua fé, ou seja, o que é que ia ser peneirado? Para que a tua fé não desfaleça. Entenda, irmãos, que diante de uma situação em que você se encontra, em que aquilo que vem sobre a tua vida vai te levar a fazer algo, amado, errado. Aquilo é uma peneira para tirar de você a atitude correta que você deve ter diante daquela situação, e não a atitude errada. Tirou a fé, amado, fica o quê? Tirou a educação, fica o quê? Tirou o respeito, fica o quê? A falta dele. Tirou a honra, fica o quê? A desonra. Tirou a riqueza, fica o quê? A pobreza. Tirou quem você é e quem eu sou, o que é que seremos de nós, amado? O que é que fica da gente? Então, quando você vê que alguém vem com a peneira para cima de você, ei, para cima de mim não, cão. Você está comigo? Agora, veja a atitude de Jesus. E aí onde a gente vai entrar, não vai dar nos próximos capítulos, mas a gente vai entrar um pouquinho. Porque Jesus fala uma coisa interessante aqui. Eu vou orar para que você não desfaleça na fé. Mas você vai fazer o seguinte. Está escrito na sua Bíblia? Não está desse jeito, né? Mas você vai fazer o seguinte. Mas na minha Bíblia, na sua Bíblia, está como aqui. Tu, pois, quando te converteres. Converter de quê, irmão? Converter de quê? Ajustar uma atitude errada. Ajustar uma atitude errada. Está confortável aqui hoje? É bom, amado, a gente ouvir essas palavras. Você entende? Se você for lá em Marcos 11, 23, que a gente só fala que se você falar para a montanha, mas não fala o que vem depois. Que o resultado de você falar para a montanha ela sair está ligado ao resultado do tratamento que você dá para com o próximo.
Mas a gente só fala que diz, e por que a montanha não sai? Porque o tratamento que eu estou dando para o próximo é que não está fazendo com que a montanha seja removida. Eu estou mais interessado no poder do que no caráter. Infelizmente, irmãos, a igreja cristã chutou, diga assim, eu vou dizer, e Deus sabe meu coração, com todo respeito. Eu não vou dizer a igreja cristã, que isso é uma afronta. Mas eu vou dizer o seguinte, muitos cristãos, amado, pega a bola chamada caráter e só quer o poder. Mas caráter sem poder, irmão, não leva, sabe, o cristão, nem poder sem caráter, não leva o cristão para canto nenhum. Só leva o cristão para a área e zona que Satanás quer, presunção, arrogância. Amém, gente? Então Pedro fala uma coisa interessante aqui. Olha, eu vou orar para você. Olha, em outras palavras, Jesus falando para Pedro. Em outras palavras, Pedro, vê só. Satanás vem com gosto de garra para cima de tu. Eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Mas faça o seguinte, é necessário você mudar esse tipo de comportamento e atitude. É necessário que você não tenha esse proceder. Porque se converter de algo, irmãos, é não fazer mais aquilo que você fazia. Quem concorda? Se converter de uma atitude, irmãos, é mudar aquela atitude. É não fazer mais. Esse é o papel, irmãos, do entendimento da nossa mente, amado. Que nós precisamos compreender. Nós não podemos, amado, orar a Deus. Nós não podemos, de forma alguma, amado, separar a nossa mente, sabe, do nosso espírito, amado. É tudo um conjunto só. Tem coisas que o meu espírito já entende, amado. Ele é esclarecido. Ele tem a luz, ele tem a vida. Agora a minha mente, amado, precisa permitir, amado, que ele possa se expressar. Você está comigo? Quem apaga a luz, amado, é uma mente que não é esclarecida. Às vezes algumas pessoas, amado, por elas terem uma condição humilde, ter tido problema durante a sua vida toda, sabe, ela começa a construir um pensamento errado, muitas vezes, em que as pessoas têm que ter pena dela, e é uma construção errada que faz com que ela tenha pena dela mesma e ela não olhe para ela e diga assim, eu sou capaz de vencer, independente de qualquer coisa, eu vou trabalhar, eu vou vencer na vida, eu vou conquistar o meu espaço, não é pelo fato de eu ter nascido numa família humilde, ter nascido em determinado lugar, que aquele lugar vai dizer quem eu sou. Não. Na palavra eu descobri quem eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso o que ela diz que eu posso. Não é o meio que determina quem eu sou, mas muitas vezes as pessoas são influenciadas pelo meio, recebem aquela influência do meio e se permitem, sabe, governar por este meio, amado, que tenta reger a vida delas. Mas o que é que Paulo diz? Não vos conformeis com as coisas deste mundo, ou seja, não tome a forma do meio, não tome a forma do século, mas transformai-vos pela renovação. Então, se eu escuto algo da parte do Senhor, olha que coisa linda, amado. O Senhor chega, olha, Pedro, eu vou cuidar de você. Eu vou orar por você, mas faça o seguinte, mude a atitude. Quando você se converter, olha só. Tu, pois, ou seja, você percebe, gente? Percebe isso aqui? Tu, pois, quando te converteres, ou seja, tu, pois, quando consertar a tua atitude, o que é que ele diz? Fortalece os teus irmãos. Quem está entendendo isso aqui? Foi que Paulo falou para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto, você salvará a você e aos outros. É um processo, amado, de crescimento na vida cristã. Sabe, parece que muitas pessoas não querem ouvir falar sobre arrependimento. Elas fazem, tomam as suas atitudes, dizem o que querem, falam o que querem. Tem uma tal de rede social, amado, que é uma desgraça, aquilo ali. Se você não fizer uso da forma correta, você bota o que quer, você diz o que quer. Amado, você tem um testemunho. Amado, Jesus pediu para que a gente fosse testemunho de quê? Dos nossos problemas ou testemunhasse dele? Você está comigo? Precisamos entender, irmãos, quem nós somos, amado, dentro do meio do qual nós fazemos parte, no qual nós fazemos parte. Amém, gente? Vocês estão comigo? Amém. Aleluia.
Então aqui Jesus disse, amado, que havia algo que Pedro precisaria tratar. Era o próprio Pedro. Jesus oraria pela fé de Pedro, mas Pedro trataria com a sua atitude. Então o cristão, amado, a gente precisa ter uma mente renovada para que a gente entenda, existe um trabalhar de Deus, mas existe, amado, um esforço meu, existe um tipo de atitude minha que eu tenho que ter, compatível com uma instrução que eu recebo da parte do Senhor. Em outras palavras, não faça mais isso. Vamos aqui em 2 Timóteo. Convide pessoas, amado, para estarem aqui. Convide pessoas para estar aqui domingo próximo, amado. Porque muitos cristãos não querem ouvir isso, mas graças a Deus que você está ouvindo. Porque a gente tem que, quando a Bíblia fala sobre você desenvolver a sua salvação, ela é muito específica, amado. Eu desenvolvo a minha salvação. Sabe, eu amo Márcia. Eu amo a minha família, mas com relação ao aspecto da salvação, eu não posso fazer nada por ela, a não ser testemunhar, a não ser tentar fortalecer, mas a Bíblia diz que quem desenvolve a salvação é ela, irmão, não sou eu. Eu não posso fazer nada por ela dentro desse aspecto que a Bíblia diz, é com ela. Você entende? Nós enfrentamos uma situação na nossa família, irmãos, que eu tive uma plena convicção daquilo ali que aconteceu, de saúde com Roberta, que, amado, se não fosse Deus na vida dela, amado, a gente não podia fazer nada por ela. Nada, amado. Diante de um quadro de vida ou morte, ou se crê ou não crê. E não dá tempo para crer, amado, em 2 dias. Não dá tempo para crer em uma semana, não. Porque você não constrói a fé em uma semana. Você não constrói uma fé, amado, numa oração emergencial. Parece que aquela oração emergencial é mais uma oração de medo, de pânico, de terror, do que propriamente algo que a Bíblia diz que te leve a um descanso. Porque a Bíblia diz que nós devemos o quê? Nos achegar a Deus, né? Sem nenhum tipo de ansiedade. Devemos levar as nossas petições, a Bíblia fala, as nossas súplicas, com ações de graças. Mas muitas vezes, amado, nós não levamos as nossas orações e súplicas com ações de graça, entramos na presença de Deus com agonia. Senhor, me livra dessa desgraça, estou com um problema grave. Por que isso, irmão? Quando a instrução diz, olha, quando você vier falar comigo, relaxe. Venha na boa. Mas por que eu não chego na boa, amado? Porque muitas vezes eu não estou construindo, sabe, não estou asfaltando esse caminho, amado, de fé. Amém? Então a Bíblia fala, amado, que o homem deve examinar a si mesmo. Isso faz parte da renovação da mente. Amém? 2 Timóteo. Então está um silêncio. Se cair um lenço aqui hoje, eu escuto o barulho desse lenço. Eu posso fazer uma pergunta? Não, na boa. Por que quando um líder fala algo, quando um pastor fala algo, irmãos, as pessoas não conseguem ver como um cuidado? Por que isso acontece? Rapaz, vamos seguir o Espírito. Se Deus me lembrar, eu volto aqui. Mas me vem agora, amado, algo interessante, que está na palavra, que não é de Gustavo. Vai lá em Hebreus. Hebreus 13. Você concorda que você é livre? Amém? Mas, amado, esse conceito de liberdade, sabe, na Bíblia, ele não é amplo. Amém? Ele não é amplo. A nossa liberdade é em Cristo Jesus. Não é fora dele, é nele. Nós somos livres nele. O apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, não utilizeis
da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, é possível, amado, que mesmo eu sendo livre, liberto, sabe, eu sou uma nova criatura, eu tenho a consciência disso, se eu não tiver lucidez, sobriedade mental, eu começo a acionar algo que vai além da liberdade em Cristo Jesus. Não é? O apóstolo Paulo fala que a minha liberdade em Cristo Jesus não pode me dar permissão para que a consciência alheia seja julgada em função de atitudes que eu tomo, mesmo sendo livres. Então existem coisas, amado, que não convém que eu faça, mesmo eu sendo livre para fazer, como também não é bom que mesmo que você seja livre para fazer, se você percebe que vai haver escândalo, não faça. Você pode até sair aborrecido com você mesmo, mas rapaz, como é que pode? Não vejo nada demais nisso e talvez não tenha nada demais, mas se vai escandalizar, não faça. Essa é a orientação da palavra. Amém? Agora, com relação àquilo que eu estava falando, irmãos, isso é um pensamento que precisa ser renovado, sabe? E eu quero te dizer uma coisa, amado, assim como estão tentando destruir a família, assim como estão tentando destruir a influência do pai, a influência da mãe sobre os seus filhos, sabe, irmãos, existe um trabalhar do século que está tentando destruir também a influência de uma liderança espiritual sobre a vida de pessoas. Você está comigo? Isso começa na família. Imagine, o filho não vê o pai como pai, o filho não vê a mãe como mãe. Eu te pergunto o seguinte, ele vai ver alguém a quem ele deve se submeter? Vai nada. E quando vir para a igreja? Se vier para a igreja, o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer muito dentro de uma igreja. Por quê? Porque ele aprendeu a vida toda, amado, que ele não tem ninguém acima dele, que ele não tem prestação de contas para com ninguém e que ninguém tem o direito de ensinar a ele o que ele deve fazer. Você está comigo? Então isso vem para dentro da igreja. Amém? A Bíblia fala aqui, amado, isso é uma atitude, isso é algo que a gente precisa observar. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte aqui: obedecei, olha só, obedecei aos vossos guias, em outras versões tem pastores, e sede submissos para com eles, pois eles se metem na vida de vocês. Está escrito assim? Pois eles se metem na vida de vocês. Não, amado, a Bíblia diz aqui, porque eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas. Então, veja só, amado, muitas vezes, amado, eu ouvi uma frase de Michael Murdock, eu acho, se eu não me engano, essa semana, não sei quem foi que mostrou, que a pior coisa do mundo, irmãos, é um mentor desistir, o mentor desistir de mentorear uma determinada pessoa. E é interessante que está sendo muito falado aqui que, assim, eu digo o seguinte, amado, existe um nível de sofrimento que vem sobre a liderança e existe um nível de sofrimento que vem sobre a tua vida quando você quer levar o evangelho para alguém, quando você quer testemunhar para alguém a respeito da vida que você vive. Mas dependendo do tratamento que você recebe, amado, algo pode ser impedido dentro daquilo que você quer dar. Quem está entendendo isso aqui? Porque a Bíblia diz que você se entristece, como um líder também se entristece. E onde houver tristeza da parte de quem quer dar, não há proveito. Mas sabe o que é que muitas pessoas fazem com pastores? Quer apenas ouvir uma boa palavra e não está nem aí para honrar a vida de pastor. Eu não estou falando isso para você honrar com a minha vida, não, gente. Eu estou trazendo isso como um ensino da palavra. Não estou pedindo para você honrar comigo. Você está comigo? Mas é bíblico você me alegrar. E não só trazer problema para me resolver. Eita, papai. Ainda bem que a minha profissão me ajudou a passar óleo. Eu não tenho medo de dizer isso como pastor, não, irmão. Porque o meu dever como pastor é ensinar. Mas o dever de muitas pessoas ao olhar para um pastor é dizer, ele tem que orar por mim, ele tem que trazer uma boa palavra, ele tem que fazer isso. E eu ainda vou levar uns problemas para ele resolver. Agora apertou.
Mas eu quero que você ensine isso para pessoas, amado. Pastor, não pode, uma vez tiraram uma foto minha, sabe como? Numa prancha de stand-up paddle. E, amado, e essa foto vazou. Vazou o que eu digo. Márcia botou. Foi um tempo de lazer da família. Lá no Lago Norte, com o Roberto e tudo. Eu vi, amado, sabe o quê? Interessante. Lá com a família dele andando de prancha. E a igreja está como? E eu não sou gente não, é? Eu não tenho família? Eu sou o quê? Empregado? Essa é a forma de muitas pessoas, não estou dizendo sua não, viu gente? Mas a gente tem que trazer esse ensino. Para que você possa orientar irmãos que só quer receber de um pastor e não quer alegrar o pastor. Eita, vamos ler. Vamos ler aqui. Diga, está falando comigo. Diga, a partir de hoje, eu vou alegrar o coração do meu pastor. Eita, papai. Hein? Se vier comigo só com um negócio de problema, eu vou chamar você para regular. Brincadeira, gente. Mas vê só, a gente vê tanto o nosso lado, irmão, que a gente deixa de ver o outro. Por quê? Uma mente corrompida. Amém? Hebreus no capítulo 13, no versículo 17. Eu vou pegar essa versão aqui. 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. Isso, amado, se for bíblico. Se for bíblico. Não pode ser fora da palavra. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalharem com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Hebreus capítulo 13, na minha versão diz o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isto. Isto o quê? Esse trabalhar, amado, de ter zelo, esse trabalhar de promover crescimento espiritual, esse trabalhar, irmãos, de ter cuidado, para que eles façam isso com alegria. Quantos pastores, irmãos, estão... Eu conheci um, amado, que fugiu faz muito tempo de uma igreja, lá em Goiânia, um irmão de outro ministério, não foi do nosso ministério, chegou, me procurou: pastor Gustavo, o que é que eu faço agora? Querem me colocar como pastor. Eu digo, saia desse negócio, porque você não é. Converse com a diretoria, eu sei que você tem uma grande influência naquela igreja, ajude aquela igreja, mas, irmão, o que foi que aconteceu? Irmão, pastor, o meu pastor fechou o culto ontem à noite e ninguém sabe onde ele está. Como assim, irmão? Sumiu. Puxou a porta da igreja, nem a família sabe onde ele está. Eu digo, rapaz, foi mesmo, cara. Foi. Aí os dias se passaram, ele não tocou mais no assunto, eu toquei no assunto. Fulano, e aí, como é que está? Resolveu a situação? Pastor, graças a Deus, pastor, a gente encontrou fulano de tal. Ele estava numa clínica psiquiátrica lá no Rio de Janeiro, internado. Sendo tratado, irmãos, numa clínica, quando devia estar sendo tratado por um povo. Aí ainda tem aquele gracejo, sabe? Está na carne. Não ora, ou então está em pecado. Sabe, irmãos, nós precisamos, eu vou encerrar. Venha domingo próximo que a gente vai dar continuidade, o clima vai ser melhor. Mas eu digo o seguinte, venha, amado, no domingo próximo, traga pessoas. Porque a Bíblia diz que, a Bíblia fala sobre essa questão da alma, essa questão da mente, amado. E muito do que vem como demanda, insatisfação e insucesso, é criado aqui, ó. E você, o que é que a Bíblia fala sobre você usar o capacete da salvação? Não é?
A Bíblia fala, traz uma ilustração do capacete da salvação como sendo um instrumento que você utiliza para proteger a tua mente de pensamentos errados. Pensamentos que vêm, amado, e te induzem a ter um determinado tipo de comportamento que vai afetar o desenvolvimento da sua salvação. Eu queria chamar o grupo de louvor. Amém? Eu nem falei, não foi? Deixa eu falar aqui, só uma coisa aqui, para encerrar. E aí a gente vai entrar, amém, na próxima semana. 2 Timóteo, só para encerrar. Segundo Timóteo, no capítulo 2. A outra coisa, irmãos, pegue na Bíblia. Agora não pegue assim não. Leia a Bíblia, amado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Medite na palavra, amado. Olha, eu vou te dizer uma coisa. É perigoso para mim e é perigoso para você. Eu não permito, irmão, de forma alguma, que não importa como foi o meu dia. Não importa como foi o meu dia. Se eu tiver necessidade, irmão, de dormir 1 hora da manhã, porque não peguei na Bíblia durante o dia, eu vou para ela. Não tem essa questão, mas de manhã é porque começa o dia. Amado, não tem essa questão, amado. A questão é que você precisa de se alimentar dela, não importa a hora. Agora, se você tem 1 hora, ótimo por isso. Se você ora toda manhã, ótimo por isso. Mas muitas vezes, amado, quando você está cansado, você perde aquela manhã, não é? Porque você perdeu a hora, passou do tempo. Mas, amado, lá na frente pega. Às vezes eu vou dormir, amado, não é para pregar. Às vezes eu vou dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu só escuto o Márcio: Gustavo, vem dormir. Vem dormir. Ela já fez a parte dela com Deus, mas eu estou fazendo a minha parte com Deus. Você está comigo? Nós precisamos, amado, nos alimentar da palavra, amado. E não alimentar, amado, a nossa mente. Porque a Bíblia fala, amado, que o que há no século é o que tem alimentado a mente do homem. Eu nunca vi uma época, amado, tão forte, sabe, em que a mente do homem, ela está sendo alimentada para trabalhar numa velocidade que a dificuldade, amado, de parar para ouvir é tão grande. A pessoa julga logo. A pessoa não quer compreender porque está muito demorado. É porque eu estou sem tempo. É porque eu trabalho muito. É porque isso, é porque aquilo. Perceba, amado, que o relógio das pessoas é sem tempo. Agora eu te pergunto, quem é o Senhor do tempo? Amado, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Se Deus diz, amado, que tem um tempo para todas as coisas, tem inclusive para a sua palavra. Agora sou eu que não estou sabendo, amado, sabe, gerir esse tempo, administrar esse tempo. E eu preciso, amado, entender que esse tempo é vital para a minha vida, amado. É vital para a minha vida. Todos nós precisamos do Senhor. E para finalizar, eu queria ler esse texto aqui. Paulo, amado, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 23, diz: repele questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só, diga não só, o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Olha só, amado, muitas vezes, e eu quero encerrar com isso, prometo, muitas vezes, a gente vai começar na próxima semana, muitas vezes nós nos arrependemos naquele momento, e eu creio que aquilo é verdadeiro. Mas a questão, amado, não é se arrepender naquele momento apenas. A questão, amado, é arrependimento acompanhado de sensatez. Amém? O que é um arrependimento acompanhado de uma sensatez? É que você se arrepende e você passa a ter uma conduta compatível com aquele arrependimento.
E não dizer, eu fiz isso por causa disso, aconteceu isso por causa daquilo, aconteceu isso por causa daquilo, é porque fulano fez isso, é porque fulano deixou de fazer, é porque não sei o quê, é porque o mundo errou, é porque o trânsito de Recife é assim mesmo. Então isso eu começo a utilizar como uma justificativa para sempre chegar atrasado. Eu começo a, todo tipo de atitude que eu faço é porque... Não, amado, nós precisamos tratar conosco mesmo. E tudo isso é da mente do homem e não do espírito do homem recriado em Cristo Jesus.